Direito em Ação no mega feriado, diretamente de São Paulo, no Brasil, e claro, mega feriado em grande parte dos estados da federação, e em especial no estado de São Paulo, a situação que vem gerando uma série de polêmicas e preocupações por parte de empregadores e empregados. Como fica a situação dos empregados e dos próprios empregadores nas chamadas situações descontinuadas? Enfim, à distância, mas ao meu lado, claro, uma especialista em Direito do Trabalho, que é a doutora Eliana Ribeiro Gago. Como vai, doutora? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar do programa, sempre um prazer, ainda mais para conversar sobre esses temas polêmicos, essa nova legislação em função da nossa situação pandêmica, que sempre gera polêmica. Enfim, é um prazer participar aqui desse bate-papo e poder ajudar de alguma forma. Pode gerar mais dúvida, né? Porque a gente mais tem ultimamente. Esse chamado Decreto 60131, doutora. Fala um pouco para nós sobre esse decreto e o que seriam essas ações descontinuadas. Então, bom, como uma forma, já que nós, desde o ano passado, estamos enfrentando essa situação de pandemia, enfim, desse enfrentamento, né, da Covid, infelizmente esse período, então, é um período mais crítico, né, obviamente, a gente já tem os decretos, aí, uma legislação regulando as atividades que podem ou não funcionar. Estamos também no momento que tem uma edição de um decreto que permite alguns trabalhos presenciais, suas atividades essenciais, e outras não, somente em home office. E aí nós tivemos esse decreto mais restritivo, para não dizer um lockdown, as avessas, mas é um decreto que restringe mais a circulação para tentar conter essa explosão aí de casos que tem lotado os nossos hospitais, enfim, tem criado uma situação bastante crítica. Então, nessa tentativa de estancar a circulação e tentar controlar o avanço e a transmissão da doença, foi editado esse decreto que antecipou aí uns 5 feriados, tanto deste ano, né, como de 2022, e fez algumas ressalvas que exatamente acabou gerando uma insegurança jurídica para quem, né, para as empresas, enfim, que é o artigo 2º desse decreto, porque ele excetua o feriado, que o artigo 1º, que quando ele fala da antecipação, no artigo 2º, ele trata como dias úteis esses dias de feriado, no dia normal, para algumas unidades, para algumas atividades, como unidade de saúde, segurança, assistência social. Essas são as descontinuadas, doutora? Serviço funerário, aí no final, além de outras atividades que não possam sofrer descontinuidade. E aí que gerou essa confusão, porque ele não trata como serviço essencial. Então, ou realmente aí na pressa de editar esse decreto não se atentou, ou realmente foi a intenção deixar um pouco mais amplo, ou seja, não só serviço essencial, como qualquer outro aí que possa sofrer algum prejuízo se houver uma descontinuidade nesses dias. Então, só para entender, por exemplo, atividades descontinuadas, seria isso? Que não podem sofrer descontinuidade, ou seja, não pode parar. Porque não pode parar, seriam as essenciais ou se diferem? Então, essa é a questão. Nós não sabemos. Talvez seja um pouco mais amplo. Além das essenciais, também outras que podem ter algum prejuízo se ficar tanto tempo parado, ou seja, de sexta passado até o dia 4, no final nós temos aí 10 dias de um lapso temporal, sendo 5 feriados que, em tese, se trabalhar não for considerado de hoje, tem uma implicação econômica, que é o pagamento em dobro ou a compensação do dia. Então, por exemplo, construção civil... Só para entender, cidadão que trabalha na padaria, por exemplo, a padaria seria essencial, claro. O supermercado, sim. O supermercado é essencial porque as pessoas necessitam de fazer compras para sua casa, enfim. Mas quais seriam outras? Poderia. Serviço funerário também. Porque serviço funerário, construção civil, poderia. Não só por causa do Covid. Sim, construção civil pode parar o empreendimento 5 dias, pode comprometer a estrutura, pode... Então, esse tipo de situação é que fica um pouco lacunoso,
mas eu enquadro aí os serviços essenciais nessa exceção aqui do artigo 2º para considerar que esses dias não seriam feriados, sim dias úteis, para poder realmente gozar nos dias efetivamente que esses feriados seriam gozados, entendeu? No feriado, dá para trabalhar em home office? Deve-se trabalhar em home office. Para as atividades que têm restrição, que não são essenciais, só pode trabalhar em home office nesse período, não pode trabalhar presencial. Então, por exemplo, quem trabalha com tecnologia, por exemplo, já trabalha em home office, já me parece que até um decreto do governo do Estado de São Paulo proibiu até as atividades nesses grandes centros onde essas pessoas se reúnem. Sim, escritório de advocacia, por exemplo, eu sou advogada, eu não posso trabalhar no meu escritório. Tem a vedação do trabalho presencial também com esse decreto, não com esse, mas já o decreto que nos deu aí a fase vermelha. Então, assim, quando eu falo de trabalho, se o empregador realmente, olha, eu não consigo parar, eu vou ter que trabalhar no feriado, em home office, justamente para evitar a circulação de pessoas e tentar conter. Então, o espírito aí realmente é o trabalho em home office, prestigiar o trabalho em home office, e para as empresas que exigirem o trabalho de seus empregados nesses dias de feriado, qual que é a implicação? Pagar em dobro ou compensar. Tá? E aí tem que ver também os dispositivos das convenções coletivas, que eu vi que alguns segmentos já editaram acordos coletivos, excetuando esses dias aí de feriado e considerando o dia outros para algumas atividades específicas, como segurança, recebimento de material, por exemplo, em construção civil, a indústria. Então, tem alguns ajustes que foram feitos antes, após a decretação dessa antecipação de feriado, regulando essa situação a depender do segmento. Parece que nos centros, principalmente no centro de São Paulo, na região, por exemplo, ali do Brás e outras regiões onde nós temos aí grande parte do comércio, parece que até os meios de comunicação identificaram que alguns empresários trabalham com a meia porta ali e não são atividades essenciais. E muitas vezes o funcionário trabalhando nesse período, inclusive nesse período de feriado, trabalha na meia porta, ou o restaurante trabalhando na meia porta, fazendo atendimento remoto, fazendo entregas, e o funcionário no balcão, isso pode? Não, em tese, pela legislação que nós estamos hoje, porque, de novo, nós estamos num momento realmente diferente, atípico, inclusive sendo editada uma legislação, esse arcabouço de legislação novo, especificamente para a pandemia. Então, a gente não está falando de um feriado para que o empregado, infelizmente, deveria ser, mas não é. Não é um feriado que a pessoa possa gozar, viajar, passear. Não, é um feriado para contenção. Realmente é para respeitar. Por quê? Porque o nosso bem maior é a saúde. No momento, essa é a prioridade. Consequências para o empregador, vai ter que trabalhar, vai ter que pagar horas em dobro? Aí que tá. Se ele realmente burlar o decreto, está funcionando presencialmente, quando não poderia, qual a implicação? Além da trabalhista, né, as implicações econômicas de pagar em dobro, se não compensar, também pode ter problemas perante a prefeitura. Os órgãos de fiscalização poderão autuá-lo também, né? A gente não está falando só uma questão trabalhista, a gente está falando algo muito maior. Tem a fiscalização da prefeitura, que inclusive está autuando. Eles estão fiscalizando só lembrando, o funcionamento. Questão do empregado doméstico, que tem legislação própria e que vai trabalhar nesse período de feriado, ou não quer trabalhar no período de feriado, até porque feriado ele não trabalha na casa, enfim, assistente não trabalha ali. Quais as implicações? Dá para fazer um acordo para que ela trabalhe nesse período e depois ela compense? E mais do que isso, aí eu também faço a seguinte pergunta: cidadão que não tem vínculo empregatício, o empregado que trabalha 2 vezes por semana só, ele pode trabalhar no feriado? Qual que é a questão? Vamos lá. Primeira pergunta, realmente, o empregado doméstico tem uma legislação própria, mas que também contempla os feriados, ou seja, em tese, feriado não é para trabalhar. Se houver o trabalho no feriado, se de fato for exigido o trabalho dele, o empregador doméstico vai ter que fazer essa compensação, fazer um acordo individual com ele e compensar. E se o acordo for individual, tem que ser dentro de 6 meses, né? Principalmente a empresa. A empresa também pode fazer um ajuste individual com o empregado,
desde que a compensação não ultrapasse os 6 meses. Se for um mês, a compensação dentro do mesmo mês pode ser até tácito, não precisa ser escrito, e se for uma compensação que supera os 6 meses, aí tem que ser coletivo como sindicato. O empregado doméstico, o empregador vai ter que fazer esse ajuste também. Se for exigido que o doméstico trabalhe nesses dias, que foram considerados feriado aqui no município de São Paulo, né? Porque, veja bem, a gente está falando do município de São Paulo, tem outros estados que também decretaram feriado, por exemplo, o Rio de Janeiro, mas tem outros tantos que nós não estamos falando desses feriados aí antecipados, tá? Para aqueles que anteciparam, se houver exigência do empregador que se trabalhe no dia de feriado, vai ter que compensar, e se ele não compensar, vai pagar em dobro. O dia tem que ser pago com adicional de 100%. E se ele não tem o registro? Se ele não tem o registro, ele é autônomo, ele não está sujeito a essa legislação, essas regras. Essa regra de pagamento em dobro é para quem é seletista ou empregado doméstico. Tá? Pode exigir que esse trabalho... É claro que, aliás, eu conversava com um empregador e ele dizia o seguinte, que na sexta-feira, efetivamente, segundo ele, aí sim é um feriado. Federal. Na concepção dele, aí ele não vai trabalhar, quer dizer, o empregado não vai trabalhar. E o sábado e o domingo? Então, na verdade, a gente está falando de um feriado, os municipais que foram antecipados foram 5. Sexta-feira já é um feriado de Páscoa, já é federal. Mas a regra é a mesma, é um feriado. A regra é exatamente igual, paga-se em dobro. O sábado e domingo já é o DSE, já é outro instituto, é o descanso semanal remunerado, que não se confunde com o feriado. Tá? Questão da tecnologia hoje, o cidadão trabalha com tecnologia, trabalha em casa, home office, neste período de feriado, o salário dele é em dobro? Também, não importa. Se a pessoa for exigido trabalho em home office, abrindo um parênteses, o home office, em tese não, pela lei ele não tem controle de jornada, ele não está sujeito ao controle de jornada, né? O home office é um teletrabalho, isso aí está na CLT. E é antigo, viu? Não é novo, não. É que com a pandemia ele ficou bem mais comum, ficou mais popular. Mas o home office é uma espécie de teletrabalho, porque o teletrabalho é mais amplo. O teletrabalho, você se utiliza dos meios telemáticos, da tecnologia para trabalhar fora das instalações da empresa, mas aonde você quiser. Pode ser no cybercafé, pode ser na padaria, pode ser na casa da sua mãe, pode ser na sua própria casa. Não importa onde o empregado está. No teletrabalho. Porém, o home office não. O home office é dentro da casa do empregado. E isso é regulado também pela CLT. Você tem que ter um contrato de trabalho, um aditamento, então uma regulamentação que saiu no ano passado, no dia e ela não está sujeita ao controle de jornada. Mas isso não significa dizer que ele pode trabalhar normalmente no feriado, no domingo, no sábado, sem qualquer limitação. Não é assim. Então, mesmo a pessoa que está em teletrabalho, ela está trabalhando, ela tem que ter a compensação desse dia, o pagamento em dobro do dia. Falando em pagamento em dobro, por exemplo, se ele faz um acordo com o funcionário para que ele trabalhe em outro, quer dizer, que ele trabalhe nessa época e depois compense em uma outra. Esta compensação, o valor pago a título de compensação é em dobro? Normalmente, quando você faz um banco... Normalmente, todas as empresas hoje têm banco de horas, funcionam com banco de horas. E a proporção da hora é diferente. A hora trabalhada no dia útil, normalmente é a proporção para 1. A trabalhada no feriado no domingo é 1h30. Entendeu? Então, tem uma proporção diferente na hora que você for compensar no banco de horas essas horas. Trabalhadas fora do dia útil. E o adicional noturno, hein? Porque o adicional noturno funciona nesse período. Então, mais funciona. Do que isso, quando é home office, tem adicional noturno? Como fica essa questão? Essa é uma situação também bastante nebulosa, né? Que realmente gera essa dúvida. Mas o trabalho noturno também tem um valor diferenciado, tá? E tem 20% do salário normal. Então, se o empregado trabalhar realmente numa jornada noturna, a hora é diferente, tem esse adicional. Eu entendo que aplica o adicional de 20% e ainda os 100% da hora do feriado que ele está trabalhando. Cidadão, vamos dizer que o teu cidadão trabalha, ele é contratado por São Paulo, por exemplo, ele vai trabalhar lá em Barueri. Aliás, eu não sei nem se Barueri
está com esse distanciamento, com essa questão de feriados. Eu não sei como funciona naquela cidade, mas é só a título de exemplo. A título de exemplo. Não, Barueri acho que não tem esses feriados todos não, Atibaia também não. E mais, eles fizeram todo um trabalho, você viu que todo o entorno do município estamos super preocupados que esse feriado iria afetá-los também, vai todo mundo sair de São Paulo para lá. Então já fizeram aí uns sistemas aí de fechamento do supermercado, barreiras nas cidades para impedir que se entre, as praias fechadas, enfim, tem todo um efeito colateral. Esse feriado municipal também criou aí um efeito colateral para o nosso entorno. Mas, respondendo a sua pergunta, se o empregado ele é contratado para trabalhar em outro município, que não a cidade de São Paulo, entende que se aplica à legislação municipal da cidade dele. Então, se a cidade dele trabalha, tudo bem, está em home office, vamos assim dizer, mas o trabalho dele em prol daquele município, ele está trabalhando para aquela sede, para aquela filial fora do município, aplica a legislação de lá. Então, para ele não é feriado. Eu entendo que o empregador, se tiver empregados lotados em outros estados, outros municípios, cuja legislação é diferente da nossa, especificamente do feriado, se aplica a da região que ele está trabalhando, que ele está prestando serviço. Interessantíssimo. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo. Claro. E aí nós já voltamos falando sobre o direito do trabalho. Ela tem uma facilidade muito grande de esclarecer o telespectador. Aliás, eu percebi que eu posso fazer qualquer tipo de pergunta aqui que a doutora responde. É por isso que eu vou chamar um rápido intervalo. Depois eu quero comentar mais assuntos de direito do trabalho. Lembrando que, infelizmente, claro, nós não podemos responder perguntas de telespectador na internet. Então, nosso bate-papo aqui, ele vem de encontro àquilo que o cidadão quer, claro, ou necessita, mas não podemos responder as perguntas dos telespectadores que estão ao vivo nos assistindo, por uma questão e vedação ética, não é isso, doutora? Claro, sem dúvida. Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Olá. Eu sou o Dr. Alfredo Elias Gilles, sou médico coordenador da Clínica de Imunizações do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar um pouquinho sobre a vacina da gripe, a vacina da influenza. Nesse momento, que é um momento que está se falando tanto no coronavírus, tanta preocupação com o coronavírus, com o Covid-19, mas é importante a gente lembrar um pouquinho também do influenza, da gripe. Na verdade, o que acontece é que nesta época do ano, o outono e o inverno, circulam vários vírus ao mesmo tempo. O vírus influenza continua circulando de uma forma mais ou menos importante, inclusive o H1N1. Então é importante a gente lembrar também da vacina da gripe, da vacina do influenza, que ela deve ser feita assim, deixar bem claro que essa vacina não protege para o coronavírus, deixar isso muito claro, são coisas muito diferentes, mas tomar a vacina para a influenza, a vacina contra a gripe nesse momento é fundamental, por várias razões. Primeiro, para se proteger para o influenza, para aquela possibilidade de casos graves de influenza que continuam acontecendo normalmente. E esse ano eu diria que a gente tem até uma razão, digamos, adicional. Na medida em que a gente toma a vacina para a influenza, a vacina para a gripe, vai ajudar um pouco naquele diagnóstico diferencial entre influenza e coronavírus. O paciente já vacinado está com um risco menor de influenza. Então, isso pode facilitar uma abordagem do próprio médico, do próprio profissional de saúde, se o paciente vier a ter um quadro respiratório agudo. Quero lembrar das indicações formais da vacina da influenza. Existem alguns grupos que são chamados grupos de risco para a influenza e esses pacientes têm que ser vacinados. Importante lembrar que não são exatamente os mesmos grupos de risco para o coronavírus. Então, para a influenza, crianças de 6 meses a 6 anos de idade é um grupo de risco. Todos os idosos acima de 60 anos é um grupo de risco, sim. Todas as pessoas com doença de base, cardíacas, respiratórias, pulmonares, renais, metabólicas, como diabetes, tem indicação formal. Gestante também tem indicação formal. E fora isso, qualquer pessoa que queira reduzir a possibilidade de influenza, que esteja acima de 6 meses de idade, pode e deve receber a vacina. Uma pergunta muito frequente, muito comum quando a gente lida com a questão da vacina da influenza é: puxa, mas espera aí, eu já tomei o ano passado, devo tomar esse ano de novo? A resposta é sim, por 2 razões. Primeiro, porque a vacina é atualizada anualmente, a vacina deste ano não é igual à vacina do ano passado. Segundo, porque o nosso anticorpo que a gente produz quando toma
a vacina para a influenza, ele vai caindo ao longo do tempo. Né? E depois de um ano a gente não tem mais anticorpo. Então, mesmo para aquela cepa que eu já recebi dose, eu devo receber uma dose adicional agora. Por exemplo, para a cepa do H1N1. Né? Na vacina do ano passado tinha H1N1, na vacina desse ano tem H1N1. Mas eu mesmo tendo sido vacinado no ano passado, eu devo vacinar esse ano. Uma outra preocupação comum que muitas pessoas perguntam, fala, puxa, mas bem agora nesse momento que a gente tem que evitar sair de casa, evitar aglomeração, como é que eu faço? É fato, é verdade, a gente deve trabalhar com bom senso, evitar aglomeração, mas a vacinação é fundamental. Então, nesse momento, é muito importante que a gente lembre da vacina para a influenza e que a gente realmente se vacine para a influenza. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, falando hoje sobre assuntos de direito do trabalho, mega feriado na cidade de São Paulo, anteciparam uma série de dias e as dúvidas persistem. E o primeiro bloco foi voltado a isso, formação ao cidadão com relação a essa questão do feriado. E agora nós vamos falar um pouco sobre essa questão do home office, que vem gerando uma série de polêmicas. Cidadão que trabalha em casa, não é isso, doutora? Como fica essa questão do home office? E eu já vou direto ao assunto. O cidadão, de repente, está trabalhando presencialmente e em um determinado período ele vai para casa e, olha, você só volta agora depois da pandemia. Quer dizer, ele está em casa, ele tinha aquele salário, como é que funciona agora? Muda o salário, ele não tem mais transporte até o trabalho, pode reduzir, não pode, e mais do que isso, a questão contratual, como é que fica? Porque o que não está no papel não está vindo, como é que fica? Pois é, Leopoldo, eu vou confessar, no passado, como nós fomos pego no solavanco, né, até foi uma retrospectiva, isso aí foi em março, né, do ano passado, dia 16, eu lembro perfeitamente, estava voltando lá do norte, uma audiência do Maranhão, e aí eu voltei para o escritório e já fechou, porque foi o primeiro caso, enfim, de Covid, então fechou, aí no final foi realmente o fechamento praticamente total, né, enfim, de todos os segmentos, aquela confusão, vai para casa, não tem que ir para casa, home office. E realmente, nesse período, tudo como foi tudo muito abrupto, as empresas não conseguiram seguir os protocolos que prevêem a lei, né? Que olha, quando eu for determinar o home office para o empregado que está trabalhando presencialmente, eu preciso da permissão dele, da autorização do empregado, é a primeira coisa. Mas não teve tempo hábil de pedir autorização do empregado, não teve tempo hábil de fazer o aditamento do contrato, porque é uma exigência da lei, precisa ser regulado através de um aditamento ou teletrabalho, no caso especificamente home office, porque você precisa combinar a questão de custos com toda a estrutura, né? Porque ele está no escritório, outro você está na sua casa, você tem internet a mais, às vezes você tem que colocar uma internet melhor, você não tem cadeira ergonômica, você não tem um computador bom. Então, foi uma série de situações que foram acontecendo abruptamente, e até aquela questão, lembra das férias, que podia ou não dar férias antecipadas, então foi uma confusão. Mas em relação ao home office, o que a gente orienta e que muitas empresas acabaram não fazendo na época e até hoje, é que precisa regular o contrato de trabalho. Então, se você está temporariamente em home office, você precisa fazer esse aditamento, colocar as cláusulas relativas ao custo, porque a lei não impõe um custo para a empresa, expressamente na lei. Fala que é combinar, as partes vão combinar de quem vai ser o custo. Obviamente, tem algumas convenções coletivas que já impõem nesse meio tempo, já regularam a questão do custo para as empresas do home office, por exemplo, R$100, 120, aí tem empresa que está custeando, sim, que assumiu esse ônus e está reembolsando o que o empregado está gastando além do que ele gastava normalmente sem trabalhar em casa. Então, isso tudo tem que se regular. A questão da ergonomia é uma preocupação enorme, importantíssima, porque você precisa contemplar também no contrato de trabalho essa preocupação com os aspectos ergonômicos, de ética laboral, fazer as orientações para o empregado, ainda que remotamente, através do técnico de segurança do trabalho, explicando para os empregados como vai ser essa questão de postural, o monitor, isso tudo deve estar contemplado no contrato de trabalho, para ter treinamento, enfim, tem que ter uma preocupação, porque eu entendo que isso vai ser um rescaldo
lá para frente, tanto para o empregado, que pode ficar circulado, como para as empresas, que vai criar um passivo trabalhista. Então, se empregado e as empresas tiverem essa consciência e trabalharem em conjunto para envidar todos os esforços para que a situação dentro da sua casa, as condições de trabalho dentro da sua casa esteja em conformidade, melhor para todo mundo, tanto para o empregado como para a empresa. Então, isso tudo tem que ser conversado e regulamentado através do ajustamento do contrato de trabalho. É bem relevante. Se ele, por exemplo, recebia o Vale Transporte... Vale Transporte também. No começo, paga ou não paga? Eu entendo que não deve ser pago o Vale Transporte, porque não está mais se locomovendo, né, da casa para a empresa e vice-versa. Porém, o Vale Alimentação eu entendo que tem que ser mantido. Porque, de qualquer forma, ele não comia em casa e ele tinha que comer em algum local da empresa. Então, eu acho que deve ser mantido, sim, a questão da alimentação. Vale Transporte, né, inclusive, várias convenções coletivas já excluem a questão do Vale Transporte. A questão das horas extras, né, porque você tem cenário que o empregado batia cartão de ponto, né? E em casa, pela lei, o home office, teletrabalho não está sujeito ao controle de horário. Mas isso também não... Pois não. Desculpa, até cortei o raciocínio, mas veio uma questão aqui, talvez até minha pergunta seja básica, mas ao mesmo tempo vem de encontro àquilo que o cidadão vive todos os dias. Muitas vezes ele trabalha em home office, mas ele pode ligar ali o seu dispositivo móvel, ele vai ser identificado pelo IP, claro, e ele vai para outro estado, ou ele vai para a praia, ele vai para o campo, e ali ele trabalha de home office, entre aspas, pode ficar conectado ali e nem do outro lado estar. Sim. Essa questão já foi comentada? Na verdade, antes até da pandemia, o home office já estava sendo assim, amplamente adotado por algumas empresas, várias, porque o custo de locação é uma coisa, é algo que é um custo muito alto para as empresas, é um impacto financeiro. E além do que, as empresas, antes de implementar o home office, viu o perfil do empregado para ver se adequa ou não, tá? Então, você também tem essa questão do perfil. Porém, com a pandemia, não teve distinção, não dá para ter um estudo prévio. Você pode, porque normalmente o home office ele é precedido de estudo prévio pelas empresas, até por uma questão de até que ponto 100% do home office é realmente bom para o empregado, porque você tira ele da corporação, da cultura da empresa, ele fica muito à parte. Então, não é recomendável também que o empregado fique 100% em home office. O ideal é que seja híbrido, né? Mas não tem problema, tem vários segmentos que já implementaram e vão implementar agora, desde o pós-pandemia, 100%, inclusive entregando lajes de escritório e vai implementar. Mas, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, isso vai depender muito de cada empresa, de cada colaborador, da responsabilidade de cada um. Eu acho que cada um tem que ter aí o seu bom senso, a sua responsabilidade, entregar o que se propôs, mesmo presencialmente, porque a ideia do home office é que o que você entrega presencialmente tem que corresponder dentro de casa. Só que tem um problema nessa pandemia. Todo mundo foi para casa sem alguém para ajudar, tendo que fazer comida, ensinando o filho na escola. A gente está numa situação extremamente atípica. Esse não é o home office clássico, é o home office by Covid, que eu falo, né? Então, nós estamos dentro de um cenário muito atípico. Então, não dá para a gente aferir também que esse home office é o que realmente ocorreria em condições normais. Mas nós estamos falando aqui, a sua pergunta, em condições normais. Um home office que a pessoa tem toda a estrutura, seu filho está lá na escolinha virtual, ou está na escola física, você tem alguém em casa para ajudar você, enfim, isso aí depende de cada um. Se o empregado não está performando, a produção dele não está correspondente, isso é fácil de aferir. Se ele vai para a praia, não trabalha e não está entregando, o empregador vai detectar e provavelmente ele vai perder emprego, porque... Ele pode ser advertido, por exemplo, se constatado que ele não está do outro lado da... Absolutamente, inclusive pode ajustar caso, está mentindo. Você deveria estar trabalhando enquanto você está na praia. Isso aí pode, inclusive, dar uma advertência e justa causa. Então, isso não muda o cenário para quem é presencial home office. Na verdade, a gente tem que redobrar o nosso cuidado e entregar o que você entregaria presencial tem que ser entregue no modelo home office. É claro que ele é mais intermitente, né?
Porque às vezes você, em vez de trabalhar aqui à tarde, você acaba trabalhando à noite. Então você tem uns horários, eu faço meio que parece que nem um zelador, né, de um prédio. E não fica o tempo inteiro, né? Então ele é chamado num horário, no outro, é intermitente. Mas no final do dia, a sua produção tem que ser igual a presencial fisicamente dentro da estrutura do empregador. As regras para advertência ali, 3 advertências para dispensa com justa causa, são mantidas. É a mesma regra, justa causa, exatamente. O ideal é que, a depender da gravidade, você inicie com uma advertência, chamando a atenção do empregado. E se realmente ele não atender, é justa causa. Agora, dependendo da justa causa, a gravidade é justa causa direta. Por exemplo, furto, improbidade, isso aí não dá para tolerar. Depender da situação, um assédio sexual de alguém com outro colega. Tem situações que na minha visão, né? Você pode, o empregador está autorizado a já dar a medida mais truculenta, que é a justa causa direta. Então, assim, uma advertência para falta, para atraso, enfim, isso ok, dá advertência, porque também não é tão grave, e o empregado pode ajustar como multa. Mas o atraso para entrar no link é o mesmo. No link, entrar no link quer dizer, está atrasado para o horário de trabalho, é isso? O logof, né? Mas são dependendo muito da situação. Agora, doutora, aproveitando a sua presença, não é claro que é latente que estamos vivendo um novo mundo, pautado sobretudo na tecnologia, essas grandes transformações. A senhora que é especialista no tema, sempre lidando com o direito do trabalho, sua opinião em relação a este novo cenário que nós estamos vivendo e principalmente em relação ao próprio direito do trabalho nesse contexto. Como fica a nossa lei, como fica a nossa legislação e, mais do que isso, como fica a vida do profissional do direito nesse contexto, não digo de pandemia, mas nesse novo contexto, na nova realidade trazida pelas transformações mundiais. Olha, Leopoldo, isso é algo que eu debato muito aqui com meus colegas, né, da minha área. Realmente, eu acho que não só a legislação trabalhista sofreu impacto, né, como direito do consumidor, as questões de locatícias, né, que foi algo que tem lajes vazias há muito tempo, e como é que ficou locador, locatário, enfim. Realmente, esse cenário pandêmico trouxe aí uma reflexão muito grande em relação a esse novo arcabouço de leis e medidas provisórias e situações que a gente está vivendo e que a gente ainda não sabe como vai ser o comportamento, porque ainda não se criou uma jurisprudência a respeito. Mas o que eu posso adiantar na parte trabalhista, eu acredito assim, que foi uma construção muito rápida e necessária de confiança, de ajudar, porque nesse cenário todo mundo saiu perdendo, né? Tanto as empresas como os empregados, não teve alguém que tenha saído ganhando desse cenário. Então eu senti que houve uma ajuda mútua, tanto dos colaboradores como das empresas, de tentar, nesse meio tempo, tornar o melhor ambiente possível, tentar trazer aí um conforto emocional, porque as pessoas, tanto o dono da empresa como o empregado, estava sob pressão, está ainda sob pressão, porque está com preocupação econômica de manter os empregos, de pagar os salários. Os empregados, por sua vez, também preocupados em perder seus postos de trabalho, mas dando sangue para poder, enfim, fazer com que este cenário a gente consiga ultrapassar da melhor forma possível. Mas eu entendo assim que dentro do nosso dever, nosso operador do direito, também dos magistrados, né, porque eu tenho ouvido muita palestra de juízes a respeito de várias situações polêmicas. Essa última polêmica pode o empregador obrigar os empregados a se vacinar, se ele não quiser, pode mandar embora. Então, a gente fica aí numa discussão muito grande em torno de muitos temas, que no final eu acho que tudo vai ser pautado aí no bom senso, no esforço de todo mundo, de todos, eu digo assim, do advogado, do juiz, do Ministério Público, do Executivo. Acho que a gente está dentro de um momento de criar uma união, de uma força-tarefa, para que todo mundo, dentro aí das suas atribuições, dentro das suas possibilidades, consiga ajustar e tudo isso, a gente conseguir que a economia sobreviva a tudo isso, que os empregados sejam menos impactado possível, né?
Mas eu confio muito aí no bom senso e nas legislações que têm sido editadas para tentar regular toque de caixa, todo esse cenário, que, como foi no passado, as medidas provisórias, como as caíram, outras foram convertidas em lei, esses benefícios do governo que deram alento para as empresas, né, os benefícios emergenciais no ano passado, que infelizmente esse ano nós não tivemos ainda renovação, muito embora eu tenha ouvido, aí todo mundo tem ouvido que vai ter aí uma ajuda adicional esse ano, mas ainda não se concretizou. Mas eu acho que a palavra de ordem é sobreviver ao Covid, né, porque além de todas as preocupações econômicas, de pagar a conta no final do mês, a gente tem medo de ficar doente, pegar doença, morrer, agora não ter leito. Então, assim, é uma série de situações que nos colocam em uma pressão muito grande, mas eu acho que a gente tem que ter serenidade, sabedoria, bom senso para conseguir ultrapassar. Vocês estão em quantos profissionais lá no escritório? Hoje nós somos no Duarte da Sede, está em 60 sócios. Nós somos em 60. Nossa, um grande escritório. Aliás, um escritório de sucesso. E nesse aspecto, como fica o trabalho no escritório nessa época? Olha, eu vou ser bem sincera. Então, o escritório fechou no ano passado, né? Foi em março, hoje, dia 16 de março, desde então a gente não retornou, tá, fisicamente. A gente está indo na Juscelino Kubitschek, naquele prédio do Shopping JK, e aí, desde então, a gente tem feito muitas reuniões virtuais, a gente procura, assim, toda semana, encontrar, né, para conversar com cada departamento, tá, e cada departamento também faz suas reuniões virtuais. Realmente, assim, é um momento de superação e renovação e trabalhar de uma forma diferente. Mas, no final, a gente está trabalhando e conseguindo, com muita tranquilidade, atender os clientes virtualmente, porque a demanda dos clientes também hoje tudo é virtual, as reuniões, enfim. Mas a gente, embora sinta muita falta do presencial, mas a gente está conseguindo exercer nossa atividade, que é a advocacia, com a mesma qualidade, mesmo em home office. Então, eu acho que é uma tendência, a gente inclusive está até pensando em adotar eventualmente, em alguns dias da semana, esse modelo. Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Que eu acho que foi uma mudança forçada que fez muitas empresas a refletir realmente a necessidade de trabalhar todo mundo presencialmente, enfim. Mas eu acho que estamos conseguindo, de uma maneira bastante tranquila e confortável, trabalhar de casa e atender e fazer o nosso trabalho, audiências virtuais, julgamentos, inclusive fora de São Paulo, que tem muito trabalho fora de São Paulo, Belém, Maranhão. Como você também, enfim, enfim, os advogados aí facilitam isso, né? Seu nome, eu quero cumprimentar todos os sócios do escritório. Fala para nós o nome do escritório. Isso não é uma publicidade, uma forma de marketing aqui, mas é só porque, como são 60 sócios, qual que é o nome do escritório? Duarte Garcia Serra Neto e Terra Advogados. Sucesso. Nós estamos aí, muito obrigada, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite, poder contribuir de alguma forma, enfim, para que, né, as pessoas possam se balizar e se pautar e poder se organizar, enfim, seus direitos, né, e fazer valer os seus direitos, tanto empresa como empregado. E é isso, estamos sempre à disposição, viu? E agradeço o convite mais uma vez. Nós que agradecemos, doutora, convidada sempre a retornar, espero que possamos conversar também presencialmente. Porque sim, quando acabar, com certeza, eu quero nesse estúdio lindo aí que eu estou vendo. Será um prazer. Que tal fazermos aqui presencialmente um debate com os 60 sócios aqui? É um prazer, com certeza. É que aí a Justiça Trabalhista vai parar, né, em São Paulo, né? Porque 60 sócios em ação, imagina, né? Então não tem como, mas de qualquer forma é só uma brincadeira, mas agradeço a sua presença. Eu que agradeço. O trabalho que desenvolve. Muito obrigada. Bom, o programa Nós Direito em Ação vai ficando por aqui. Hoje falamos com Eliane Ribeiro Gago, especialista em Direito do Trabalho. Acompanhe o programa sempre, todas as semanas, discutindo temas importantes. A sua presença, a sua participação é sempre muito importante. Até o próximo encontro.
Olá, eu sou o Dr. Alfredo Elias Gilles, sou médico coordenador da Clínica de Imunizações do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar um pouquinho sobre a vacina da gripe, a vacina da influenza. Nesse momento, que é um momento que está se falando tanto no coronavírus, tanta preocupação com o coronavírus, com o Covid-19, mas é importante a gente lembrar um pouquinho também do influenza, da gripe. Na verdade, o que acontece é que nesta época do ano, o outono e o inverno, circulam vários vírus ao mesmo tempo. O vírus influenza continua circulando de uma forma mais ou menos importante, inclusive o H1N1. Então é importante a gente lembrar também da vacina da gripe, da vacina da influenza, que ela deve ser feita assim, deixar bem claro que essa vacina não protege para o coronavírus, deixar isso muito claro, são coisas muito diferentes, mas tomar a vacina para a influenza, a vacina contra a gripe nesse momento é fundamental, por várias razões. Primeiro, para se proteger para o influenza, para aquela possibilidade de casos graves de influenza que continuam acontecendo normalmente. E esse ano eu diria que a gente tem até uma razão, digamos, adicional. Na medida em que a gente toma a vacina para a influenza, a vacina para a gripe, vai ajudar um pouco naquele diagnóstico diferencial entre influenza e coronavírus. O paciente já vacinado está com um risco menor de influenza, então isso pode facilitar uma abordagem do próprio médico, do próprio profissional de saúde, se o paciente vier a ter um quadro respiratório agudo. Quero lembrar das indicações formais da vacina da influenza. Existem alguns grupos que são chamados grupos de risco para a influenza e esses pacientes têm que ser vacinados. Importante lembrar que não são exatamente os mesmos grupos de risco para o coronavírus. Então, para a influenza, crianças de 6 meses a 6 anos de idade é um grupo de risco. Todos os idosos acima de 60 anos é um grupo de risco, sim. Todas as pessoas com doença de base, cardíacas, respiratórias, pulmonares, renais, metabólicas, como diabetes, tem indicação formal. Gestante também tem indicação formal. E fora isso, qualquer pessoa que queira reduzir a possibilidade de influenza, que esteja acima de 6 meses de idade, pode e deve receber a vacina. Uma pergunta muito frequente, muito comum quando a gente lida com a questão da vacina da influenza é: puxa, mas espera aí, eu já tomei o ano passado, devo tomar esse ano de novo? A resposta é sim, por 2 razões. Primeiro, porque a vacina é atualizada anualmente. A vacina deste ano não é igual à vacina do ano passado. Segundo, porque o nosso anticorpo que a gente produz quando toma a vacina para a influenza, ele vai caindo ao longo do tempo. E depois de um ano a gente não tem mais anticorpo. Então, mesmo para aquela cepa que eu já recebi dose, eu devo receber uma dose adicional agora. Por exemplo, para a cepa do H1N1. Na vacina do ano passado tinha H1N1, na vacina desse ano tem H1N1. Mas eu mesmo tendo sido vacinado no ano passado, eu devo vacinar esse ano. Uma outra preocupação comum que muitas pessoas perguntam, fala: puxa, mas bem agora nesse momento que a gente tem que evitar sair de casa, evitar aglomeração, como é que eu faço? É fato, é verdade, a gente deve trabalhar com bom senso, evitar aglomeração, mas a vacinação é fundamental. Então, nesse momento, é muito importante que a gente lembre da vacina para a influenza e que a gente realmente se vacine para a influenza.